Olá, muito boa noite. Eu sou a Soninha e quero dar as boas-vindas ao Meia-Noite e Uns. A partir de hoje, uma vez por semana, a gente vai se encontrar aqui nesse horário, nas segundas-feiras, para falar principalmente de livros e aproveitar os livros para falar dos assuntos que eles sugerem, para falar de pessoas, de acontecimentos remotos ou recentes, de tendências, de debates e aproveitar as pessoas, os fatos, as tendências e os debates para falar de livros. Hoje a gente começa por esse aqui, Modotti, uma mulher do século XX, a biografia da Tina Modotti, uma mulher tão fascinante que é até estranho que não seja muito mais conhecida. E como vocês podem ver, a história da Tina Modotti é contada aqui na forma de história em quadrinhos, o que faz todo sentido, até porque as imagens foram muito importantes na trajetória, na história dela. E hoje em dia, histórias em quadrinhos falam de absolutamente todos os assuntos. O retorno do quadrinho como uma forma de expressão está fazendo um papel muito bom de renovar o público ou de resgatar um público que vai para além do jovem. Então hoje você tem histórias que vão desde o erotismo, desde jornalismo em quadrinhos. Um excelente exemplo é o Joe Sacco, que vai para acompanhar guerras no mundo inteiro. Esse é o grande desafio das editoras de quadrinhos, fazer o quadrinho deixar de ser lido por pessoas que só leem quadrinhos. Tem que ser as pessoas que leem qualquer tipo de livro, ler quadrinhos como literatura. Muito bem, o livro conta que a Tina Modotti, com 20 e poucos anos, já era uma estrela em Hollywood, na época do cinema mudo. Ela posou para vários dos fotógrafos mais destacados da época, como o Edward Weston, que aliás tem um site maravilhoso que vale a pena visitar, edward-weston.com. Depois ela mesma se tornou uma grande fotógrafa por alguns anos, mas abandonou a fotografia para abraçar a causa e a militância comunista. Quem revelou sua grande admiração pela Tina Modotti na década de 80 foi a Madonna, que adquiriu um retrato dela, tirado pelo Edward Weston num leilão, pelo valor mais alto pago até ali por uma fotografia em um leilão. E uns anos depois correu a história de que o Mick Jagger ia produzir um filme também com a biografia da Tina Modotti, com a Madonna no papel principal, o que evidentemente ainda não aconteceu, mas faz todo sentido. O autor desse livro é o Ángel de la Calle, que esteve no Brasil há pouco tempo e falou mais sobre a vida da Tina Modotti e sobre o livro. El Modotti, una mujer del siglo XX, toca la fibra sensible de un montón de gente, de izquierdas, de la cultura y de lectores. Tina Modotti es una mujer que recorrió la cultura del siglo XX. Estuvo en todas partes. Nació en una zona de Italia, pero vivió en San Francisco, luego estuvo en México, cuando México era el México por revolucionario, en Berlín, en la época de la extensión nazi, estuvo en Moscú, estuvo en París, estuvo en Madrid, estuvo en las ciudades que había que estar en ese siglo y conoció a todos los hombres y mujeres importantes del momento. Pablo Neruda, Sergei Eisenstein, John Dos Passos, Ernest Hemingway, Gerda Taro, Robert Capa. Aunque ella se definiese en la última etapa de su vida como comunista, antes como actriz de teatro y cine, era una artista. Eso la define como ser humano. Ella era fotógrafa. Le pasó que al final de su vida, exilada en México después de la guerra de España, de la guerra civil española, todo el mundo se pregunta por qué no volvió a hacer fotografías. Yo creo que no hizo fotografías porque los fotógrafos mexicanos de aquel momento, que habían sido sus alumnos, estaban haciendo lo que Tina Modotti hizo 10 años antes. Yo, para poder hacer el Tina Modotti, me tuve que reconstruir, tuve que inventar otro estilo de dibujo absolutamente en las antípodas y tuve que contarme, porque si no me contaba yo no podría contar la historia de Tina. Ser desbravadora e pioneira no século XXI é algo que pode acontecer de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, com uma jovem mulher na cozinha, como é o caso da nossa convidada aqui do Meia-Noite e Uns, Abel Coelho. Muito obrigada, muito prazer tê-la aqui.
A Bel já deve ter ouvido 1 milhão de vezes a expressão trajetória fulminante. Muitas. Faz aquele resumo impressionante do seu currículo para a gente se situar. Você começou no Lohan. Comecei com um estágio no Lohan de 1 ano, aí fui para Fazano, fiz mais um estágio de 6 meses e fui fazer uma faculdade de gastronomia em Nova York, que se chama Culinary Institute of America. E de lá eu voltei, trabalhei com Alex Atala no Dom. Fui chamada para chefiar um restaurante na Vila Madalena, o Madeleine. Quando tinha quantos anos mesmo? 23, eu acho. Uau. Mas eu comecei cedo também, comecei com 17. E às vezes as pessoas não imaginam que a gente comece tão cedo. E também como é uma carreira muito prática, você começa com a mão na massa, assim. E aí abri o meu buffet, o Açor Bel Prazer, ao mesmo tempo. E do Madeleine eu fui pro Sabudi, que era onde eu estava até 2 meses atrás. Bom, a nossa heroína hoje aqui, a Tina Modotti, parece que ela foi descobrindo o que queria fazer ao longo da vida, mudou várias vezes de trajetória. Você lá com 5, 6 anos já gostava de cozinha? Já gostava de cozinha, mas ainda não imaginava isso como uma profissão, porque a gente ainda não tinha isso tão claro no Brasil como é na França ou na Europa. Eu decidi mesmo quando eu tinha que escolher uma profissão e lendo uma revista de culinária, li sobre um cara que estava fazendo essa faculdade, enfim, e que estava super bem. E aí você começa a enxergar como profissão. Mas teve de enfrentar a resistência da família? Tive um pouco, assim. Meu pai tinha o pai dele, meu avô, que não cheguei a conhecer, teve um restaurante e ele sabia que era uma vida difícil e que a gente trabalha até tarde, muitas horas em pé. Quer dizer, não queriam por conhecer. Exatamente. Não que ele não achasse bonito, ele até queria achava... exato. Bom, a Tina Modotti viajou muito, né? Ela, pequena, migrou da Itália para a costa oeste dos Estados Unidos, passou pelo México, foi para Moscou, Berlim, teve na Guerra Civil Espanhola. Você também já viajou um bocado, né? Eu morei fora em Nova York, fiz a minha faculdade lá e faço viagens assim sempre que eu posso. Eu gosto, assim, até muito pelo Brasil também, porque gastronomicamente a gente é muito rico e diferente, né? Eu gosto bastante de viajar, que eu acho que enriquece muito profissionalmente. E é para conhecer ingredientes, técnicas, pessoas? Tudo, eu acho. Ingredientes, cultura gastronômica em geral, porque eu acho que é importante, todas as culturas acabam se interligando de alguma maneira. E você volta novo, assim, você volta com novas ideias, tanto em relação a ingredientes como técnicas, e você volta mais, não sei, enriquecido mesmo. Tem algum lugar em especial que... Eu gostei muito de Belém, assim, gastronomicamente é incrível. Tem um mercado maravilhoso, as frutas são... frutas que não chegam em São Paulo, que é incrível, e as nossas frutas são exóticas para nós mesmos aqui no Sudeste. Eu acho, enfim, a gente tinha que se apoderar mesmo do que é nosso e acaba não acontecendo. E são frutas incríveis, assim, com texturas incríveis, sabores incríveis que a gente podia explorar de maneiras diversas, tanto os chefes de cozinha como as pessoas que gostam de cozinhar. Bom, a Tina, na fase fotógrafa, ficou famosa por retratar a cultura do povo mexicano daquela classe. Quer dizer, as fotos não tinham só um valor estético, mas tinham isso. E a culinária diz muito, né, da cultura de um povo. Não, muito, muito. Primeiro, eu acho assim, os ingredientes que a gente tem em cada país, isso já mostra assim, o clima, enfim, história. E depois a maneira como as pessoas cozinham. Eu acho que isso, ou a imigração, o colonizador, conta muito da história, né? É fundamental, assim, estudar a gastronomia, eu acho. Bom, a vida da Tina Modotti não se resumiu a apenas fotos, espionagem, como se fosse pouco. Mas a gente vai conhecer agora o nosso repórter especial, eu quero dizer especial, Paulo de Carvalho, que vai demonstrar que a vida particular da Tina foi tão agitada quanto a sua vida pública. Oi, Soninha. Meia-noite e umas almofadas. Tina Modotti, além de ser fotógrafa e militante, era uma mulher muito linda. E talvez por isso ela tenha tido uma vida social e pessoal muito efervescente. Seu primeiro marido, e único marido por sinal, morreu tragicamente, foi o poeta e pintor americano Robo. Movida por uma tristeza gigantesca por ter perdido o marido, talvez,
ela embrenhou-se no submundo da boemia de Los Angeles, onde conheceu o grande fotógrafo norte-americano Edward Weston. De Los Angeles para o México, Tina Modotti fez com que a sua casa se tornasse um centro de encontro de artistas, escritores, radicais e exilados que iam para lá fomentar a revolução. Também nessa casa, Tina Modotti conheceu Diego Rivera, um pintor que depois acabou casando-se com Frida Kahlo. A Frida era amiga da Tina Modotti. Ela teve um caso com o Diego, claro, e ele acabou levando-a para a política. Ela acabou se interessando mais pela política do que pela fotografia. Seguindo nessa linha política, Tina Modotti teve um caso com Júlio Antônio Mella, que é simplesmente o fundador do Partido Comunista Cubano. O Júlio, aliás, morreu nos braços da Tina de uma forma misteriosa e isso criou uma suspeita que fez com que ela fosse exilada. Ela saiu em peregrinação pelo mundo, foi primeiro para Berlim, depois para a União Soviética e acabou na Espanha, onde fez parte de uma entidade chamada Socorro Rojo, que ajudava exilados comunistas. Ali ela conheceu grandes personalidades ligadas à história do comunismo, como Pablo Neruda, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Tina Modotti, uma trajetória de mitos e lendas e uma única certeza: uma mulher idealista, uma mulher linda, uma mulher romântica que morreu lutando pelos seus ideais. Que história, que mulher! Daqui a pouco a gente volta com Meia-Noite e Uns, agora para falar do livro O Segredo de Luísa, que vendeu uma barbaridade do Brasil e fala de uma mulher que descobre um segredo e conquista o mercado. E a gente vai conversar mais também com a Bel Coelho antes que ela nos deixe. A gente já volta.